Número 84. Aleluia. Nós aprendemos que a felicidade do adorador, ela é realizada quando ele sabe quem é o seu Deus, ao qual Deus que você está adorando. Nós aprendemos também nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada que não é um livro religioso, mas é a palavra de Deus. Que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E é preciso que estejamos diante dEle, com o nosso coração aberto, para verdadeiramente louvá-lo e adorá-lo. E nós podemos dizer que a maior demonstração de louvor e adoração ao Deus eterno é através da nossa vida, o nosso testemunho. Nós somos chamados pelo Senhor para que possamos verdadeiramente fazer a diferença. A igreja do terceiro milênio precisa estar convicta, precisa estar verdadeiramente, plenamente conscientizada de que a palavra do Senhor não muda. O Senhor nos ensina, Ele nos mostra que todas as coisas vão passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Igreja amada do Senhor, buscar a santificação não é uma opção, mas é uma determinação do Senhor. Buscar a santificação. E nós entendemos biblicamente que a busca da santificação, conforme a visão do Senhor, significa exatamente rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos nos esquecer disso. A igreja do terceiro milênio, a igreja contemporânea, é uma igreja que precisa verdadeiramente estar comprometida com o Senhor. E esse compromisso com o Senhor, ele precisa ser um compromisso real, um compromisso não somente de palavras, um compromisso não somente de atitudes, mas um compromisso que nasce no mais profundo do nosso ser, que é o nosso coração. Ah, como é bom saber que Deus olha para a gente e Ele não vê cada um de nós como nós vemos um ao outro. Nós vemos apenas o exterior, mas Deus vê o interior. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece quais são os nossos propósitos, Ele conhece os nossos propósitos antes que venhamos a conhecê-los. Mas como a nossa mente é limitada ao ponto que a gente não consegue ter a real percepção do que significa Deus ser eterno, aquele que não tem início e não tem fim, aquele que nos amou e continua nos amando. É bom sempre lembrar que quando o Senhor foi criar todas as coisas, Ele ordenou, Ele criou através da palavra. Mas no momento de criar o homem, quando eu falo o homem, eu estou falando do ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança moral de Deus. E mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos, da nossa infidelidade, mesmo assim Ele nos criou. Mesmo assim o seu Filho veio ao mundo, deixando toda a sua glória, toda a sua majestade, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, com um único propósito: de ser o nosso Salvador. Ser o nosso Salvador. O próprio Deus veio, habitou entre nós, se fez carne, sangue. Então o Senhor nos conhece não apenas como Criador, mas Ele nos conhece como aquele que se fez homem. Ele sabe exatamente o que é sentir fome, sentir sede. Ele sabe o que é sentir saudade. Ali quando Ele chegou na casa de Lázaro, não é? Suas irmãs disseram: mas se o Senhor tivesse chegado antes, o nosso irmão não teria morrido. E o texto bíblico diz que Jesus perguntou onde é que eles tinham colocado.
E ao chegar naquele lugar, Jesus chorou, diz o texto bíblico. E ali ele fez algo tremendo, numa demonstração pública de que a sua dependência é do Senhor e que a nossa dependência deve ser do Senhor. Ele orou ao Pai. Ele não precisava ter orado, mas ele orou ao Pai. E diante da sua ordem, Lázaro ressuscitou. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas agora, assentado à direita de Deus o Pai como Deus o Filho, ele não se cansa, ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem saudade. E ele faz uma coisa, irmãos, olha, o tempo inteiro, o Senhor assentado à direita de Deus o Pai como Deus e o Filho, ele intercede por nós. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus amados irmãos, nós precisamos verdadeiramente entender que a necessidade de louvar e adorar o Senhor, porque, mais uma vez, eu digo, a felicidade do adorador se expressa no claro entendimento de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus Criador, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus eterno, é o Deus que conhece o amanhã. Ele está nos esperando amanhã, Ele já está nos esperando amanhã, Ele já nos conhecia antes de tudo ser formado. Pensa um pouco sobre isso. Antes de tudo ser formado, antes de tudo ser criado, usando uma linguagem humana, Ele já sonhava comigo e com você. Mas Ele tem a percepção exata do nosso tempo. A palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele sabe exatamente o tempo que nós temos. E Ele nos conhece muito bem. Mas Ele continua determinado a trabalhar na nossa vida. Ele continua determinado a agir de uma maneira tal que tudo aquilo que precisa ser retirado, que seja retirado, tudo aquilo que precisa ser colocado, que seja colocado, tudo aquilo que precisa ser transformado, que seja transformado. Então o Evangelho não é um sonho, mas uma realidade que precisa ser vivida a cada momento da nossa vida, diante das nossas fraquezas, das nossas lutas, das nossas decepções, das aflições que enfrentamos. O Senhor é o nosso rochedo, Ele é a nossa torre forte, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guarda. Ele não esquece da gente, Ele não esquece das promessas. Deus não esquece das promessas que fez para você. Ele não esquece de nenhuma delas. E aqui no livro dos Salmos, no capítulo, aliás, Salmo não tem capítulo, né? O Salmo 84, a partir do verso 8, diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Aleluia. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma das maiores dificuldades nossas, talvez uma das maiores falhas, é a gente não parar para que a gente possa perceber quem é o nosso Deus, como Ele age. Tomando posse da sua palavra, onde Ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Significa que, apesar de todas as lutas e aflições, apesar das decepções, porque nem sempre conseguimos conquistar tudo aquilo que queremos. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e já queremos a resposta, sendo uma resposta como achando que é aquela a melhor resposta.
Quantas vezes alguém diz assim: ah, parece que o céu está de bronze e Deus não está me escutando. Ele não tem dado nenhum sinal de que está me escutando. Aí quando a gente vai para a palavra, ela nos ensina, o Espírito de Deus nos faz perceber que Deus não tem que agir para que a gente sinta. Quantas vezes não percebemos o seu agir, mas Ele tem uma determinação que é necessário viver por fé. Aleluia. E Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ó meus amados irmãos, quantas vezes o Senhor tem nos dado livramentos, o Senhor tem nos abençoado, e quantas vezes temos esquecido, temos até deixado de parar para agradecer, para render graças a Ele, render graças pela vida. E quando a gente para e pensa sobre a vida que vivemos não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Quando Ele estava ali no Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então lá no Calvário, Ele estava levando sobre si o castigo, a sentença que era minha e sua, que era de toda a humanidade. Então quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, nós ressurgimos com Ele, para que possamos viver uma nova vida. Então essa vida que vivemos pertence a Ele. E é por isso que em tudo a gente precisa pensar, a gente precisa estar sempre lembrado que há um chamado do Senhor para que verdadeiramente vivamos para o louvor da sua glória. Viver para o louvor da sua glória significa procurar viver conforme os seus princípios. Significa manter a chama do temor do Senhor acesa no mais profundo do nosso ser. Temer a Deus significa amá-lo com respeito. Essa foi uma definição que eu ouvi de um pastor há alguns anos. Eu tenho repetido isso. Temer a Deus é amá-lo com respeito. Ah, irmãos, o que o Senhor tem preparado para a gente? Ele nos preparou esse dia. E durante o dia, Jesus declara que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Lá em Mateus, no capítulo 6, o Senhor diz que basta a cada dia o seu problema. Outras versões dizem, basta a cada dia o seu próprio mal. Então tudo aquilo que planejamos, nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Nós devemos fazer como Ele nos ensinou lá na oração modelo. Pai, seja feita conforme a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Deus que é absoluto em justiça, o Deus que é absoluto em amor, o Deus que é absoluto em todas as coisas, Ele tem o melhor. O melhor. E deixe-me repetir que diante das aflições, quando não conseguimos entender, Ele está agindo para que possamos ser fortalecidos, para que verdadeiramente tenhamos condições de enfrentar outras dificuldades. Aleluia. Então esse Deus eterno que mede as águas na concha da mão, Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Esse Deus que também mede os céus a palmos e espalha as estrelas no firmamento. Além disso, Ele também considera todas as nações como um pingo que cai num balde e como uma partícula de pó numa balança de precisão. Então, resumindo, Ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele é incomparável em amor, Ele é incomparável em justiça. A sua graça é imensurável. Essa graça tremenda, essa graça de Deus, que não impede que enfrentemos as lutas e as aflições, mas diante das lutas e as aflições, essa graça nos assiste, aleluia. A graça de Deus nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Então, igreja do Senhor, nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor, voltar o nosso olhar como a palavra nos ensina, fixando o nosso olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos desafia para que a gente apresente diante dEle as nossas lutas e dificuldades,
1 de Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho dito aos irmãos que nos escritos mais antigos diz assim: lançai sobre ele tudo aquilo que está te enforcando, tudo aquilo que está impedindo que a gente tenha uma respiração normal. Eu não sei você, mas durante esses dias eu posso dizer para você que tive que estar lançando sobre o Senhor todas as preocupações, todas as lutas, e poder voltar a respirar normalmente. E nós podemos dizer que isso é um exercício de fé, um exercício de fé que não fazemos com a nossa força, não fazemos simplesmente porque queremos, mas porque queremos e porque estamos dependentes, somos dependentes do Espírito de Deus. A igreja amada do Senhor, dependentes do Espírito Santo, deixando que Ele haja e aceitando tudo aquilo que Ele tem para mudar na nossa vida. Como é difícil a gente ter uma percepção de que precisamos mudar. Há uma facilidade muito grande para que a gente perceba as falhas, os pequenos defeitos dos outros e nos esqueçamos dos nossos. Meus amados irmãos, nós sabemos que o Senhor jamais esquece, Ele jamais desampara os seus. E Ele sempre age com objetivos e propósitos previamente definidos. Ele não vai simplesmente agir dizendo: não, deu isso. Não, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então a gente pode confiar nele. E nós podemos dizer que em Cristo Jesus, o trabalhar do Espírito de Deus nos faz entender que precisamos viver a cada dia sob a perspectiva da eternidade. Que coisa maravilhosa! Viver sob a perspectiva da eternidade. Plenamente conscientizados de que todas as coisas vão passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Aleluia. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos por fé, nós podemos dizer que isso nos ajuda a enfrentar as aflições de cada dia. Mas o fortalecimento de que tanto necessitamos vem por intermédio da palavra de Deus e do agir soberano do Espírito Santo, aquele que nos consola, que nos conforta, aquele que nos reanima, aquele que nos faz entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aquele que nos capacita, aleluia, aquele que está pronto a não somente nos ouvir, não somente acolher as nossas lágrimas, mas eu vou usar um termo, mas nos embalar como uma mãe embala uma criança. Isso numa linguagem figurativa, do tanto que Ele nos ama. E aí, irmãos, aí eu começo a pensar se realmente diante de todas essas maravilhas, de todas as coisas que o Senhor tem feito, se verdadeiramente, cada um tem que pensar assim, se verdadeiramente estou procurando viver de uma forma que agrade ao Senhor. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Só faz uma coisa, só continua orando pelo teu marido. Você orou hoje de tarde, você falou com o Senhor, você disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Faz o seguinte, minha irmã, só ora. Fica quieta, só ora. Pastor, eu já estou orando já há muitos anos. Continua orando. Eu não vou dizer que você vai ter o tempo de espera que Abraão teve, de 25 anos, para que Isaac nascesse, não. Mas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. É no tempo de Deus que acontece. E a palavra diz: se você crer, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Agora, irmãos, as novidades espirituais, elas têm como um dos objetivos procurar legitimar diante dos homens aquilo que não tem base bíblica. Então, igreja, verdadeiramente e continuamente nós precisamos nos manter acordados, vigiando e orando,
porque os dias são maus e o inimigo da nossa vida, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, e ao derredor, por fora. Onde é que ele faz isso? Para fazer alguma coisa nós temos que dar uma legalidade. E todas as vezes que nós saímos, fazemos alguma coisa fora dos princípios, é uma brecha que abrimos como um direito legal para o inimigo agir na nossa vida. Mas o extraordinário é que quando nós paramos e reconhecemos, nos voltamos para o Senhor, nós pedimos perdão para Ele, Ele nos perdoa, aleluia. E está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, o que passou, passou. Meu irmão, o que passou, passou. Em Cristo todas as coisas foram feitas novas. Aleluia. Todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. E quando o inimigo quiser trazer à sua mente tudo aquilo que foi desagradável, então você fala: eu louvo e exalto ao meu Deus, porque em Cristo Jesus as coisas do passado já passaram, todas as coisas se fizeram velhas, agora tudo é novo na minha vida. O inimigo da nossa vida, ele não tem poder de saber o que a gente pensa, mas ele joga pensamentos para a gente. É por isso que a gente tem que reagir falando. É por isso que quando a gente quer somente alguma coisa conosco e com o Senhor diretamente, a gente não fala, a gente não escreve, a gente só ora aqui, ó, pensa o Senhor. Glórias, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Entretanto, jamais podemos nos esquecer da seguinte verdade: nunca nos esqueçamos de o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O inimigo da nossa vida não pode nos destruir. Para nos destruir, ele tem que destruir o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Aquele que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia, Ele habita em nós, Ele permanece conosco sempre, Ele não desampara, aleluia. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele nos conhece muito bem. Glória a Deus. Então, como discípulos de Cristo, nós somos convocados a fazer o quê? A testemunhar do nosso Mestre, aleluia. Testemunhar do nosso Mestre. Então isso significa que a nossa vida precisa ser modelo. Aí lembra Malaquias 3,18? Ô igreja, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente tem uma responsabilidade grande. E é preciso que a gente diga o seguinte: agora não é mais aquilo que eu penso, as minhas reações não podem ser reações conforme eu tinha antigamente. Eu tenho que parar, eu tenho que ter calma, não dar a resposta na hora, respira um pouco, aí conta assim: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, calma. Nisso aí o Senhor já falou e disse assim: calma, deixa que eu vou à frente e resolvo. Quantas vezes a gente quer resolver e a gente esquece que aquele que conhece todas as coisas, Ele preparou o melhor, Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, aleluia. E todas as vezes, não são apenas algumas vezes, mas todas as vezes Ele age com poder e grande glória. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Nós precisamos em tudo imitar ao nosso Mestre. Precisamos imitar o nosso Mestre. Tem um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 17 e 18, onde Jesus Cristo faz a seguinte afirmação: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, aleluia. Então o objetivo maior do Deus eterno com o ser humano é a salvação. Esse é o maior milagre,
É um milagre que não fica somente na terra, mas é um milagre que leva à eternidade. Irmãos, não vou contar o testemunho que você já conhece, mas o Senhor me curou de uma enfermidade que a medicina diz até hoje que não tem cura. Que coisa tremenda! Ele faz isso. E no momento que eu entendi que Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Irmãos, eu me lembro que quando eu orei, teve um dia que eu orei diante de muitas dores, muitas dificuldades. Eu disse assim: Deus, em nome de Jesus, deixa eu ver os meus filhos crescerem. Pastor Murilo era criancinha, com 2 anos, 3. E esse Deus tão tremendo me deixou ver os meus filhos crescerem, os meus netos nascerem, e vai me dando a bisneta. Já pensou? Que Deus tremendo! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Meus amados irmãos, quando a gente para pensar, a gente vê que Deus tem nos dado tantas coisas. Por favor, não fique olhando para as coisas que não foram boas. Elas fazem parte da vida, mas tudo isso vai passar. E lá em Mateus 13:13, Jesus diz assim, ele faz a seguinte afirmativa: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então perseverar até o fim não é uma opção, mas uma determinação divina. Aí você pode perguntar: e por que isso? Porque toda ação maligna tem como propósito maior desviar o homem da presença do Senhor. Mas a convocação divina é que estejamos em todo o tempo proclamando o produto da mente de Deus. E qual é o produto da mente de Deus, pastor? É a sua palavra, é a palavra de Deus, aleluia, proclamando em todo o tempo a sua palavra. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez eu insisto, nós precisamos ter muito cuidado para que não estejamos agindo contra os princípios divinos. Então a palavra precisa funcionar também como um filtro. Se não há base bíblica, rejeite. Se não há base bíblica, rejeite, por maiores que sejam as vantagens. Aleluia. Deixa eu adiantar aqui. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia. Como discípulos de Cristo, nós levamos a palavra. E aqueles que rejeitam a palavra, eles estão rejeitando a Cristo. E o que é que a gente tem que fazer? Continuar ministrando a palavra. Eu vou repetir o que disse agora há pouco. E o maior testemunho, a maior pregação é o nosso testemunho, é a nossa vida. Glórias ao nome de Jesus. Equipe de louvor, louvado seja o nome de Jesus. Então a mensagem de Jesus Cristo não é desse mundo. A mensagem de Jesus Cristo é de Deus. É por isso que o mundo não entende. Os caras não conseguem entender como é que aquele povo canta, aquele povo está lá louvando ao Deus deles, diante das lutas, diante das dificuldades. Nós não nos cansamos de celebrar o Senhor, porque Ele é aquele que nos sustenta. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. As pessoas lá fora, elas querem entender Deus com a sua consciência, com o seu pensamento. Não. Quando a nação israelita foi levada em cativeiro, falei rapidamente isso hoje de manhã, muitos pensaram que
Deus tinha desistido deles. Deus desistiu da gente. Aí Ele manda uma carta através do profeta Jeremias. Jeremias 29, ele diz: pois eu sei os propósitos que tenho para a vida de vocês, propósitos de bem e não de mal, para dar para vocês um futuro e uma esperança. A nossa esperança é viva. A nossa esperança já se levantou sobre a terra. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele é a nossa viva esperança. E eu encerro dizendo que em Cristo Jesus nós não temeremos o dia de amanhã, não temeremos mal algum. O salmista nos dá um exemplo extraordinário. Ele diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, nada fica escondido diante dele. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum dos que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Sejam quais forem os resultados de tudo aquilo que esperamos da vida, nunca nos esqueçamos que o Senhor está presente, o Senhor está nos sustentando. Nunca nos esqueçamos que Ele nos ensina que devemos apresentar diante dEle as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. A súplica é uma oração fervorosa. Ele vai escutar, sim. Ele vai responder. Mas lembre-se de uma coisa: a resposta do Senhor não será sempre aquela que gostaríamos de receber, mas Ele vai nos dar a melhor de todas as respostas. Já pensaram nisso? A resposta de Deus. Que o Senhor os abençoe. E sem dúvida nenhuma, Ele continuará nos abençoando. Ele continuará abençoando a sua igreja aqui na terra. Ele continuará abençoando a igreja no nosso lindo, lindo país, no nosso lindo Brasil. Fiquemos todos de pé. Um hino de adoração ao Senhor.